Parlamentares da oposição ironizaram o pedido do governo para que a população deixe de comprar alimentos em razão da alta dos preços. O Planalto falou em educar os brasileiros para que eles pressionem os supermercados e produtores a baixar o valor da comida e ajudar a controlar a inflação do país. O deputado Nicolas Ferreira, ele publicou um novo vídeo, nas redes sociais sobre isso e voltou a viralizar. Nessa peça, o parlamentar adotou a recomendação do governo e enumerou uma série de situações em que, se determinado serviço ou produto estiver caro, não se deve adquirir ou utilizar. Como, por exemplo, se a água está cara, é só não tomar banho. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, basta não andar de carro. Esse vídeo já atingiu mais de 50 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Outros integrantes da oposição, como Ciro Nogueira, também criticaram o Planalto e pediram que, ao invés de culparem ou pedirem que a população deixe de comer, eles devem cortar gastos. Você, Mota, as muitas publicações que acabam ironizando o pedido do governo para que a população deixe de comprar alguns itens caso esteja caro ou o valor esteja muito alto. E, naturalmente, Nicolas Ferreira, utilizando seu poder de comunicação, publicou um vídeo que já viralizou e ele faz esses questionamentos. Eu até li uma outra mensagem que dizia, bom, os impostos estão caros, basta não pagar. Enfim, fazendo uma ironia com aquela orientação do presidente da República. Vai lá, Mota. Meu comentário dizendo que essa minha gravata custou $3. Eu comprei numa liquidação nos Estados Unidos, ou seja, R$18. Só para deixar claro. Meus amigos, se preparem porque o governo está descobrindo como funciona a economia. Nunca é tarde. Então vamos ajudar o governo a entender. Os preços são formados pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Ou seja, a quantidade do produto que tem para venda e a quantidade que as pessoas querem comprar. Então, por exemplo, há épocas em que não há laranja no mercado ou não há morango, aí o preço sobe. Quando chega a safra daquele produto, o preço cai. Então, isso não é inflação. Inflação é quando os preços sobem o tempo inteiro e não caem nunca. É só vocês lembrarem quanto custava, por exemplo, um carro no Brasil há 20 anos atrás, ou um apartamento, ou qualquer coisa. O dinheiro sempre vai se desvalorizando. A razão para isso é a subida dos gastos do governo. O governo gasta cada vez mais, aí ele tem que imprimir dinheiro para cobrir esses gastos. E isso faz com que o dinheiro perca valor. Por isso, o tempo vai passando e o seu dinheiro vale cada vez menos. Isso é que é inflação. O único culpado disso é o governo. Dávila, tem muita gente lembrando dos fiscais do Sarney, né? Com essa situação que a gente tem acompanhado, enfim, as manifestações do presidente da República. Agora, o que eu acho interessante é que, da maneira como as coisas estão sendo colocadas, parece que o grande vilão é o empresário, né? É o dono do supermercado e ele tem na marra que diminuir a margem dele. Essa é a falsa narrativa. A falsa narrativa, quando o governo diz que os preços sobem, é porque ele diz que o vilão é o empresário, é ele que está reajustando os preços, ele tem que diminuir os preços, ele tem que fazer a compra do brasileiro caber no bolso dele, como se a culpa fosse dos empresários. Como bem falou o Mota, a inflação é fruto da expansão monetária. A expansão monetária é o governo apertar um botãozinho e imprimir cada vez mais dinheiro. Você imprimir mais dinheiro, você não consegue comprar mais coisas, porque exatamente a inflação é isso, ela corrói o poder de compra, ela diminui o poder de compra. E isso é fruto de um governo que está gastando muito, mas assim, de um jeito que a nossa dívida bruta já atingiu 76% do PIB. Esse é o problema. E isso porque o governo aprovou projetos que fizeram a conta pública e o déficit público explodir. Ou o governo controla e diminui e corta gasto, ou nós... Ou nós não vamos piscada, conseguir... Mas já voltou. Pode continuar, Dávila.
ou nós não vamos conseguir fazer com que a inflação caia. E pelo jeito da carruagem, Caniato, o governo, pelo próprio presidente Lula, disse que vai continuar na mesma toada, isto é, imprimindo dinheiro, expandindo a base monetária e vai fazer a inflação subir. E aí tem dois problemas. Nós vamos sentir o peso da inflação toda vez que for ao supermercado e nós, como empresários, vamos sentir o peso dos altos juros quando tivermos que tocar os nossos negócios. É um verdadeiro pesadelo e o governo ainda não acordou para ele. A alta de preços, a orientação do governo que se a comida estiver cara é melhor não comprar e claro que as muitas repercussões, inclusive um vídeo de Nicolas Ferreira fazendo muito sucesso, em que ele ironiza esse pedido do presidente da República, Beraldo. Olha, Caniato, eu acho que é importante aproveitar esse momento com essa orientação vinda do presidente da República para a gente seguir a sugestão do comunicador Maurício Meirelles, que os impostos no Brasil também estão muito altos, então eu acho melhor a gente parar de pagar. Porque, além da gente não estar conseguindo pagar, nós ainda estamos pegando dinheiro do nosso bolso e financiando um governo que simplesmente insiste em tomar todas as decisões erradas para o bem do Brasil, porque as decisões tomadas visam simplesmente atender aos interesses do próprio governo. Aliás, governo que sequer tem espelho retrovisor, eles não têm a humildade de olhar no espelho para trás e tentarem evitar a falta de coerência com os discursos de campanha, porque transferir à população brasileira a responsabilidade por produtos estarem custando o que estão custando, é de um desrespeito brutal. E a sociedade brasileira não merece isso. Assim como governos que tomam medidas que este governo está tomando não merecem que a sociedade fique financiando a incompetência, o absurdo e a ineficiência. É preciso que a gente chegue aqui em bons termos para que cada um faça o seu papel da forma adequada. Porque o que a gente está vendo ser construído no Brasil é uma situação de completa inviabilidade. Por quê? Se o governo acha que a culpa é do brasileiro, é do cidadão brasileiro, é sinal de que ele vê que da sua parte tudo está sendo feito da maneira correta e não vai mudar a sua forma de agir. E aí a gente se vê num problema insolúvel, tão insolúvel quanto a situação econômica, financeira da população brasileira. E a população fica meio sem saber exatamente para onde correr, né, Mota? Porque quando o chefe da nação compartilha uma orientação como essa, e aí o cidadão pensa, analisa, mas espera aí, eu já faço isso, eu tenho feito isso nos últimos 12 meses, por exemplo, mas comprar mais barato, mas como é que eu vou fazer? Só se for na xepa, né? Comprar aquelas coisas danificadas no fim da feira. Assim, é uma situação muito difícil e a gente não sabe nem apontar ou fazer uma projeção para a população para onde nós estamos caminhando, né? Qual vai ser o desfecho dessa história? Há sinalizações de que a gente pode ter uma reversão a curto ou médio prazo, Mota? Você vislumbra um cenário um pouco melhor, talvez nos próximos meses? Me parece, eu vou usar a expressão que você usou, esse governo me parece que chegou na xepa. Eu acho que deve haver, Caniato, um total de 0 pessoas prestando atenção nos conselhos que o governo dá para a nossa economia doméstica. A maioria desses senhores nunca fez um supermercado, nunca foi na feira. Há muitas décadas, eles não sabem o preço de nada. Eles têm todas as suas despesas bancadas por nós. Esperar algum conselho de pessoas que não têm a menor noção sobre como funciona a economia. Eu tenho aqui um palpite. Eu acho que se esse governo não estivesse na xepa, Caniato,
Se ele não estivesse no fundo do poço da popularidade, eu não duvido nada que ele tentasse alguma medida como tabelamento ou congelamento de preços, porque esse é o entendimento deles da economia. Quando você insinua que os empresários são os responsáveis pela inflação, qual é a medida lógica que vem a seguir? Tabelamento, congelamento de preços, apreensão de estoques, prisão de empresários, coisas que já aconteceram no Brasil e a gente não duvida nada que possa voltar a acontecer. Vem se agravando, né, quando a gente olha para a economia do país, principalmente a alta de preços, a inflação e, naturalmente, as medidas que vêm sendo tomadas pelo Banco Central para tentar segurar essa elevação da inflação, inclusive com a alta da taxa Selic nas últimas reuniões do Copom. Você, Cristiano Beraldo, quando a gente projeta a economia do país, o cenário econômico, a situação fiscal e a maneira como o governo federal vem administrando essa crise, inclusive com as sinalizações dadas pelo presidente da República, a gente projeta um cenário difícil para a população, sobretudo mais pobre, né? A população mais pobre é sempre quem acaba arcando com as consequências mais profundas, apesar de muitas vezes não perceber, Canhato. Isso é um problema que temos no Brasil. Tem muita gente que se acostuma com o dinheiro do Bolsa Família ou de algum programa de assistência social e vê isso, porque ele é manipulado para ser assim, vê isso como um desestímulo a tentar outras oportunidades de ganhar dinheiro a partir do seu próprio trabalho. Ou pior ainda, limita suas possibilidades de trabalho remunerado para que isso não vire um entrave, um trabalho de carteira assinada, um trabalho remunerado qualquer, não vire um entrave para continuar recebendo esse dinheiro do governo. E com isso se deturpa toda a ideia, toda a lógica do governo oferecer algum tipo de auxílio para as pessoas de fato necessitadas. O dinheiro público torna-se uma muleta e esta muleta impede que as pessoas se desenvolvam, busquem coisas melhores, busquem prosperar, né? E como foi uma metodologia implantada no Brasil, sobretudo nas últimas 2 décadas, de fazer o povo brasileiro esperar pouco, querer pouco, não ambicionar nada, até porque essas pessoas adoram dizer, né? Quem é ambicioso é malvadão. Se você é ambicioso, você é um capitalista sem vergonha. Quando, na verdade, é a ambição, é a vontade de melhorar, é a vontade de prosperar, a vontade de ser melhor é que faz o mundo andar, o mundo girar. Esta mediocridade que foi cuidadosamente programada pela classe política brasileira e também com apoio de boa parte da classe empresarial, os amigos do poder que se beneficiam disso, fez com que o povo brasileiro fosse ficando para trás no jogo mundial. E aí, Canhato, rapidamente, eu só queria fazer um retrospecto no que aconteceu com o mundo desde a crise financeira de 2008, porque tanto o Banco Central norte-americano quanto os bancos centrais, o Banco Central Europeu, encontraram como solução para a crise financeira de 2008, quando boa parte do sistema financeiro mundial quebrou, a solução foi imprimir dinheiro. Imprimiram bilhões, dezenas de bilhões de dólares por mês, por muito tempo. Com isso, houve uma gigantesca expansão da base monetária, mas esse dinheiro ficou represado dentro do próprio sistema financeiro. O sistema financeiro foi absorvendo esse dinheiro até que veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? As pessoas decidiram, pelas circunstâncias que estavam vivendo, sair do mercado financeiro e migrar o seu dinheiro, os seus investimentos, para a economia real. O mercado imobiliário explodiu. Nós vimos uma grande desorganização do sistema de abastecimento mundial. E aí sim, essa vasta base monetária foi transformada em inflação, porque é assim que se resolve
aumento da base monetária, o Dávila fala muito disso. Então houve uma aceleração da inflação mundial. Só que o Brasil não estava nesse jogo. O Brasil, além de ter inflação alta, continuou com alto desemprego e altíssimas taxas de juros, colocando o Brasil numa posição de completa desvantagem em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos e outros países. O Brasil ficou muito para trás agora do resto do mundo. E devolver ao brasileiro um poder de compra equiparável ao que tínhamos anos atrás vai ser muito difícil, porque as commodities hoje são mundiais, as cotações são mundiais, tudo se mexe com muita facilidade. Então, Canhato, temos um problema gravíssimo para resolver e este governo demonstra a cada dia que não tem nenhum compromisso com essa solução. Pois é, quando o Beraldo, no início do comentário dele, mencionou que nem sempre a população mais pobre consegue avaliar a real situação em que ela vive, que ela está, Beraldo, de fato, muitas pesquisas já apontaram essa distorção da percepção sobre a realidade. Mas olha que curioso, a última pesquisa daquele Instituto Quest sobre a avaliação do governo indicou que justamente nessa faixa das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, houve um aumento da desaprovação do atual governo federal. Então, esse contingente passou de 34% para 39%. Então, esse grupo das pessoas que ganham até 2 salários mínimos aumentou aqueles que desaprovam o governo federal. Quer dizer alguma coisa? Você pediu a palavra, Beraldo? Depois eu passo para o Dávila. Não, rapidamente, porque isso reflete a perda do poder de compra. Como o governo não consegue gerar riqueza, o valor que é distribuído para essas pessoas e que serviu por muito tempo no Brasil como uma compra de apoio, hoje não é suficiente para quase mais nada. E aí a insatisfação vai se apresentando. Antigamente, né, Dávila, as pessoas mais simples, mais pobres, que naturalmente são muito impactadas pela inflação, com R$100 faziam uma compra robusta no supermercado. Hoje em dia, essa pessoa vai ao supermercado com os mesmos R$100 e coloca na sacola 5 ou 6 itens no máximo. É uma outra realidade. Agora, Dávila, olhando para frente, o que a gente precisa dividir com o nosso público? O que vem por aí? Alguma chance desse cenário mudar? E se mudar, é por conta do quê e de quem? Essa é uma ótima pergunta, Canhato, mas o presidente da República já deu tom. Ele disse que não vai mudar, que vai continuar seguindo a sua política pública e culpando o mercado. Isso significa que aquela promessa de picanha e cerveja vai acabar em pão e água. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Mota, você quer fazer algum complemento? Fiquei com a impressão que você quer só fazer um arremate aqui, por favor. Um arremate, isso que a gente está vendo é a receita tradicional do populismo socialista em todos os lugares. O populista socialista chega no governo e diz que vai dar tudo: picanha, cerveja, casa, emprego, saúde, tudo. E aí ele gasta todo o dinheiro que ele não tem, gera a inflação, o dinheiro perde o valor, o resultado é pobreza. Essa é a receita tradicional do populismo socialista na América Latina e no mundo inteiro. Seguimos com outras notícias. Aqui em Os Pingos nos Is tem um outro